Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, hoje no nosso terceiro capítulo da nossa novelinha do livro de Ruth. Tá um dia gostoso, um dia ensolarado, que tá soprando um ventinho. Tá ouvindo os pássaros? Olha só, que delícia que é ouvir, sentir a natureza, né? Você tem gostado de aprender um pouquinho mais sobre Ruth, sobre este livro de Ruth, sobre a história de Ruth? Que eu acho tão bacana, né? A história de uma mulher que ela era improvável. Uma mulher que nunca eu acho que passou na sua mente que ela seria tão abençoada. Pelo simples fato de uma decisão que ela tomou, né? Ontem nós falamos que ela se dispôs a ir trabalhar no campo. Era a época da colheita. E ontem nós falamos que nas coisas de Deus não existe coincidências. Não, porque tudo está determinado, tudo já foi determinado por Deus. Aqui, continuando a nossa leitura, a gente percebe que foi assim, quando ela foi lá trabalhar no campo da colheita das espigas, tal, e Boaz viu que ela estava lá no meio dos seus empregados. E eu acho que foi ali que ele deve ter se interessado por ela. Não digo já se apaixonado e amado, não, mas ele demonstrou um certo interesse por ela, porque ele foi perguntar dela pros seus empregados, pro seu servo lá. Ele chegou e perguntou quem que é ela. E aí eles falaram, olha, ela é nora da Noemi, que voltou, ela está viúva, tal. E aí ele deu uma ordem para os seus empregados. Deixe que ela trabalhe aqui, deixe que ela pegue as espigas, o que ela quiser, a quantidade que ela quiser. E mais ainda, deixa cair distraidamente algumas para ela pegar também. E foi isso que fizeram, né? Ele foi conversar com ela e falou, né, que ele tinha ouvido falar de tudo que ela fez, de ter deixado o país dela, de ter deixado a casa dos pais dela, onde ela poderia ser amparada, acolhida, e ir junto com Noemi, voltar, né? A Noemi voltando para a terra de Judá, para as terras de Judá. Então, o que a gente pode aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Que, como eu já disse, não existe coincidência nas coisas de Deus, tudo já está determinado para que aconteça. Que ela foi, aqui a palavra que nós lemos ontem, quando ela fala que quer ir trabalhar, ela fala assim para a sogra dela, deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer, né? Aí a sogra falou, vai minha filha. E aí, e ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o que era da família de Elimeleque. Ela foi exatamente no lugar certo. Naquela época não se falava muito no Espírito Santo, né? Apareceu alguns anjos para alguns homens de Deus, para receber a palavra de Deus, mas não se falava muito, não se falava do Espírito Santo, porque ele não tinha descido ainda, né? Mas aí eu creio que aqui ela foi direcionada pelo Espírito. Ela foi direcionada para ir exatamente no campo daquele homem. Aquele homem, ele era muito cuidadoso, ele era muito rico, e ele era muito um patrão assim, um patrão que cuidava bem dos seus funcionários, dos seus empregados. Os empregados dele, pelo que a gente pôde ver, gostavam muito dele, né? Porque hoje em dia a gente percebe que tem muitos homens poderosos e ricos e que eles usam dessa sua riqueza, desse seu poder, mas de uma forma arrogante, de uma forma com soberba. Mas aqui dá para ver que Boaz, ele era muito poderoso, mas ele era também um homem justo, pode-se dizer assim. Eu acho que ele, se a gente for analisar o perfil psicológico dele, ele era um homem justo. E aí teve aquele diálogo, né, com aquele primeiro encontro, aquele diálogo, e ela falando que ela se sentia muito favorecida, porque ela não era nem não fazia parte daquele povo, né? Ela falava assim, eu sou estrangeira, ela se sentia estrangeira, ela falou que ela não estava, não era digna nem de ser empregada dele, né, por ser estrangeira, pelas condições, tudo que ela estava passando, que ela não se sentia digna, nem como uma das servas dele, que ele não estava tratando ela como uma das servas, né? Ela percebeu isso. E
E ela falou assim, que o Senhor retribua esse seu feito. Então ela estava abençoando a vida dele também, né? Ela queria que ele fosse abençoado. E aí fala assim, que eu acho que essa daqui é uma parte tão assim, foi uma parte, como que eu vou dizer? Foi preparado por Deus, aquele encontro entre eles. Eu creio que foi ali que ele, daquele interesse normal, de curiosidade, de saber quem ela era, ele passou a se interessar um pouquinho mais por ela. Porque o que que aconteceu? Ele disse assim, ó. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para cá e come o pão e molha o teu vinho do teu bocado. Então ele chamou ela para comer junto com ele. Vai imaginando a cena, num lugar, né, naquele tempo, devia ser um galpão grande, devia ter os lugares onde os funcionários iam comer, os empregados iam comer, e o patrão foi comer junto com os empregados. Foi lá comer também. E ele deve ter se sentado à parte, ele chamou ela e falou isso, né? Chega-te aqui, come do pão e molha do teu vinho, do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ele lhe deu, então ele também deu para ela, né? O que ela, para que ela comesse. E ela comeu e se fartou, ainda se sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixe a colher e não a censurais. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Foi muita coisa que ela conseguiu pegar. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Aí diz assim, ó, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua sogra, Ruth, bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, o que a gente deduz lendo esse trecho da Bíblia? Que ele favoreceu muito ela. Ele já estava, começou um certo interesse por ela ali, porque ele deu as ordens para que os seus empregados deixassem que ela pegasse o que ela quisesse, joga ali uma aqui, outra coisinha para ela também pegar. Então, ela comeu com eles, ela recebeu tanta comida que fartou-se tanto que ela levou tudo que ela pegou, tudo que sobrou do que ela comeu, ela levou para a sua sogra. E chegando lá, ela mostrando tudo que ela tinha colhido, porque se ela fosse normalmente num outro campo trabalhar, provavelmente ela não teria recolhido nem a metade do que ela recolheu, que ela conseguiu colher. E a gente vê que ela era tão assim, uma pessoa companheira, estava sendo companheira mesmo, ajudando a sua sogra, que ela levou tudo e colocou diante da sogra dela, tipo assim, tudo que é meu é seu, como ela havia dito anteriormente, aonde for eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, o teu Deus é o meu Deus, então tudo era junto com a sogra que ela fazia as coisas. Então a gente vê que ela tinha um coração maravilhoso. E este favor que ela recebeu de Boaz, a sua sogra perguntou para ela, de onde foi que você veio com tanta abundância, né? Quem te favoreceu tanto? Aí ela disse, o nome dele é Boaz. Eu estive no campo de Boaz. Aí a sogra dela sentiu ali que Deus ainda era Deus. Aí ela fala que Deus é Deus dos vivos e Deus dos mortos também. Então, quer dizer, ela sentiu que através daquele acontecimento, daquele dia, o que aconteceu com a sua nora, ela viu a bondade de Deus. Então, talvez ali já acendesse no coração de Noemi aquela chama que um dia havia, né? Aquela fé que ela teve um dia, aquela confiança de servir a esse Deus. Quando ela fala que ela era uma mulher amargurada, ela falou, o Senhor me fez amarga, por todas as coisas que aconteceu. Mas aqui acho que o olhar dela começou a mudar aqui. A confiança dela começou a voltar. E ela falou assim, ele é nosso parente. E ele é resgatador. Você sabe o que significa ser um resgatador? Um resgatador é aquele homem, naquela época, assim, se alguém, por exemplo, ela, no caso de Ruth, ela era viúva, ele como resgatador teria que resgatá-la, teria que se casar com ela. Então, a gente vê que tudo é providência de Deus. E que Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas. E sente o cuidado de Deus, o que ela estava precisando. Naquele momento da vida dela que ela estava passando, era exatamente de alguém que cuidasse dela, que alguém que a amasse, que alguém que a protegesse. Porque a situação dela era de viuvez,
E ela teria que ser cuidada, ser amada, e ser protegida, e ser amparada, e ser, enfim, né? E a gente sabe que Deus, ele é maravilhoso, e isso tudo aconteceu com ela, e aquele encontro daquele dia, lá nos campos da cega, Deus providenciou esse encontro maravilhoso. Então, até o nosso próximo capítulo.